Navegação das abelhas em 3D. O truque que surpreende cientistas. Ah, imaginou ter um GPS que não precisa de bateria, ignora satélites e mapeia o mundo em 3D com uma precisão absurda? Parece coisa de ficção científica, né? Mas para as abelhas, com seus cérebros minúsculos, do tamanho de uma cabeça de alfinete, essa é a realidade de todo santo dia. Como é que elas conseguem fazer essa mágica que deixa cientistas de queixo caído até hoje? Você está prestes a descobrir que o segredo não é um truque só, mas sim um arsenal de superpoderes biológicos. Juntos, eles criam o sistema de navegação mais sofisticado e eficiente que a natureza já produziu. Prepare-se, porque você nunca mais vai olhar para uma abelha do mesmo jeito. Pista 1. A visão superpoderosa. Se a gente pudesse ver o mundo pelos olhos de uma abelha, a primeira coisa que notaríamos é que teríamos 5 olhos, e não 2. 2 olhos gigantes e compostos nas laterais e 3 olhinhos menores, os ocelos no topo da cabeça. Esses olhos compostos dão a ela uma visão panorâmica de quase 280 graus, o que é uma baita vantagem para não virar lanche de predador e para navegar em alta velocidade. Mas a verdadeira mágica está no que esses olhos veem. Nós, humanos, vemos o mundo em vermelho, verde e azul. As abelhas também têm 3 receptores, mas o sistema delas é, digamos, deslocado. Elas não enxergam o vermelho, que para elas é praticamente a cor da escuridão. Em compensação, elas veem uma cor que é completamente invisível para nós: a luz ultravioleta. E para que serve isso? Acontece que as flores evoluíram para se aproveitar desse superpoder. Muitas delas têm padrões em ultravioleta nas pétalas, que funcionam como pistas de pouso secretas, guiando as abelhas direto para o néctar. O que para a gente é só uma flor amarela, para uma abelha pode ser um alvo brilhante com um pouse aqui, piscando no centro. Essa visão UV também ajuda a abelha a reconhecer a própria colmeia e outros pontos no caminho, criando um mapa de cores que a gente nem consegue imaginar. Mas a visão é só o começo. Ver o destino é uma coisa, saber a direção para chegar lá, especialmente a quilômetros de distância, é outra. É aí que entra a segunda, e talvez mais genial, pista. Pista 2, a bússola solar interna. Toda abelha já nasce com uma bússola. O seu ponto de referência principal é o Sol. Assim como os navegadores antigos, elas usam a posição do astro-rei para definir a direção do voo. E tem mais. Elas têm um relógio biológico interno tão preciso que conseguem compensar o movimento do Sol ao longo do dia. Assim, o ângulo de voo é sempre ajustado para manter o curso certo, não importa a hora. Ah, mas e em dias nublados? Você pergunta. Se a gente mal consegue achar o Sol no céu cinzento, como a abelha faria? É aqui que o truque fica ainda mais impressionante. Elas têm outro poder visual, a capacidade de ver a luz polarizada. A luz do Sol, ao atravessar a atmosfera, cria um padrão de polarização no céu, um padrão totalmente invisível para nós. Esse padrão muda dependendo de onde o Sol está. Para uma abelha, mesmo com uma nuvem grossa na frente, ela consegue ler esse mapa no céu e saber a posição exata do Sol. Essa bússola solar dá a direção. É o norte da viagem delas. Mas e a distância? E, mais importante, como elas contam isso para as irmãs na colmeia? Isso nos leva a uma das formas de comunicação mais espetaculares do reino animal. Pista 3, a dança que é um mapa vivo. Quando uma abelha exploradora acha uma fonte de comida boa, ela não guarda o segredo. Ela precisa passar a localização exata para as outras. E ela faz isso, dançando. Mas não é uma dancinha qualquer. É um balé de informações, um mapa em forma de movimentos, conhecido como a dança do requebrado ou Waggle Dance. A descoberta dessa linguagem, que rendeu um prêmio Nobel ao cientista Carl von Frisch, revelou uma sofisticação incrível. A abelha faz a dança no escuro da colmeia, em um favo vertical. A coreografia tem 2 informações cruciais. Primeiro, o ângulo. A abelha anda reto, requebrando o abdômen.
O ângulo dessa corrida em relação à vertical, para cima, é exatamente o mesmo ângulo que as outras abelhas devem voar em relação ao Sol lá fora. Se ela dança reto para cima, a mensagem é: voem na direção do Sol. Se dança 30 graus à esquerda, voem 30 graus à esquerda do Sol. Segundo, a distância. A duração desse requebrado diz quão longe a comida está. Uma dança mais curta significa é logo ali. Uma dança mais longa e animada indica que o voo é de quilômetros. Um segundo de requebrado pode significar mais ou menos 1 quilômetro de distância. Durante a dança, ela ainda distribui amostras do néctar, informando a qualidade e o cheiro da comida. Basicamente, ela entrega um relatório completo. Vá nessa direção, por essa distância, e você vai achar essa flor aqui. É um sistema tão eficiente que inspira até hoje a criação de algoritmos para robôs. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. A peça que leva tudo isso para a terceira dimensão. Pista 4. A memória espacial 3D e o voo de fotografia. Bússola e mapa são ótimos para um mundo 2D, como um carro na estrada. Mas abelhas não voam em estradas. Elas vivem num espaço 3D, onde a altitude importa tanto quanto a direção. Como elas sabem a que altura voar ou a localização exata da colmeia numa árvore, e não 5 metros para o lado ou 3 para baixo? A resposta está na memória e num ritual chamado voo de reorientação. Quando uma abelha jovem está para virar forrageira, ela não sai voando a esmo. Ela faz uma série de voos curtos em círculos na frente da colmeia. Nesses voos, ela se vira várias vezes para se fotografar a entrada e a paisagem ao redor de todos os ângulos possíveis. Ela está literalmente construindo um mapa mental 3D do seu bairro. Ela memoriza marcos visuais, aquela árvore torta, uma pedra grande, o contorno do terreno de um jeito bem parecido com o dos primeiros pilotos de avião. Para a altura, elas usam uma técnica chamada fluxo óptico ventral. Enquanto voam, elas sentem a velocidade com que o chão passa lá embaixo. Se o chão parece rápido demais, elas estão voando baixo. Se está devagar, estão voando alto. Com isso, elas mantêm uma altitude constante, ou a ajustam para alcançar flores em arbustos ou no topo de árvores. Se a colmeia é movida de lugar, até as abelhas mais velhas fazem esses voos de reorientação para apagar o mapa antigo e criar um novo. Sem isso, elas ficariam perdidas, juntando todas as peças, a integração perfeita. Agora, vamos juntar tudo. O grande truque que fascina os cientistas não é um truque só. É a integração perfeita de todos esses sistemas. A navegação da abelha é uma sinfonia. A bússola solar aponta o caminho em longas distâncias. A visão ultravioleta e a memória de marcos visuais cuidam dos detalhes, ajudando a reconhecer o destino e a vizinhança da colmeia. A dança traduz tudo isso para uma linguagem que a colônia inteira entende. E o mapa mental 3D, construído nos voos de fotografia, garante a precisão na altitude. É um sistema robusto. Se um método falha, por exemplo, num dia super nublado, a abelha se apoia mais na memória visual. Se está num lugar desconhecido, a bússola solar vira sua melhor amiga. Essa capacidade de cruzar informações de fontes diferentes é o que torna sua navegação praticamente à prova de falhas. Conclusão. Da próxima vez que você vir uma abelha zunindo por aí, lembre-se, você não está vendo só um inseto. Você está testemunhando um dos navegadores mais avançados do planeta em plena ação. Uma criatura que carrega num cérebro minúsculo um conjunto de ferramentas que engenheiros humanos ainda sonham em replicar com a mesma elegância e eficiência. Elas nos mostram que a natureza, com milhões de anos de experiência, é a maior engenheira de todas, operando sua tecnologia silenciosa bem debaixo do nosso nariz. Se você ficou tão fascinado quanto os cientistas com a inteligência das abelhas e quer desvendar outros segredos incríveis do mundo natural, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.
Qual outro mistério da natureza você gostaria que a gente investigasse? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo.